ajuda de Deus. Apocalipse, capítulo 12. Trouxe um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Esta mulher, irmandade, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus veio vestida do sol, veio com glória. A palavra é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Os irmãos, vejam bem que quando a palavra desceu na terra, ela esteve na boca de Moisés. Quando Moisés, irmãos, desceu com a palavra de Deus do monte, os irmãos lendo nas escrituras vão achar que Moisés teve que pôr um véu, não podia olhar para o povo não podia olhar para ele, porque o seu rosto resplandecia. A palavra veio sempre vestida de luz, de glória. Glória ao nome do Senhor. Ter a lua debaixo dos pés, porque a lua representa as trevas. A noite, a palavra tem as trevas debaixo dos seus pés, irmão. Trevas é o pecado, é a maldade, é as obras infrutuosas que se escondem nas trevas. A palavra de Deus tem isso tudo debaixo dos seus pés, domina tudo isso. E de ter 12 estrelas na cabeça é porque a palavra de Deus sempre foi dirigida às 12 tribos de Israel. E nós, por misericórdia, que não somos, segundo a carne, povo de Israel, por Cristo Jesus, nós, zambujeiros, fomos enxertados na verdadeira igreja. Por isso que a palavra é dirigida para nós também nesta noite. E foi dirigida na nossa vida. Cremos nela. E pela crença nela, gozamos da esperança da vida eterna. A mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de estrelas na cabeça, estava grávida. E com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E vemos, irmãos, que o primeiro livro da Escritura foi escrito por Moisés. A palavra desceu lá no monte. E já no princípio da Escritura vemos a palavra de Deus grávida. E há de nascer um varão que te pisará a cabeça, disse Deus a Satanás. Lá no princípio das coisas, há de nascer um varão. Se há de nascer, é a palavra grávida. E quando a mulher está grávida, porque há de dar à luz a uma criança, não é? E a palavra atravessou os séculos grávida, na boca dos juízes, na boca dos profetas, na boca do salmista. A palavra sempre falando que haveria de nascer o Salvador do mundo. E a palavra, amados irmãos, deu a luz no Jordão, porque o Senhor nasceu na cidade de Belém. Somente que tiveram conhecimento do seu nascimento, a mãe, o pai, os pastores que estavam ali na cidade de Belém olhando para o rebanho e viram aquela visão de anjos, e depois os magos que chegaram também para adorar a criança, Simeão e Ana no templo,
mas ele estava escondidinho ainda. E a palavra de Deus, irmãos, ainda grávida. Palavra de Deus ainda grávida, na boca de João Batista. Tu és o Cristo, diziam, porque ninguém sabia onde estava ele. Ele ainda não tinha vindo à luz do mundo, irmão. És tu o Cristo? Disse, não sou. O que você é então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas após mim sim, vem aquele que eu não sou digno de desatar a correia dos seus alparcas. Eu vos batizo com água e ele com o Espírito Santo. E chegou o dia que Jesus chegou às águas do Jordão, irmão. Então Deus lá do céu disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E a palavra de Deus na boca de João também confirmou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, a palavra grávida deu à luz, parou de profetizar acerca disso. Já tinha vindo à luz, o mundo tinha conhecimento do nascimento do Senhor. Então ali no Jordão a palavra deu à luz. Há um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, o filho da palavra, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Santo é o Senhor. Então diz aqui que João viu um outro sinal no céu. Era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, irmãos, sabemos que Satanás foi lançado do céu numa rebelião que ele levantou contra Deus. E os anjos aderiram ao movimento. Ele era, amados irmãos, um anjo de luz, feridor da medida, querubim ungido, está escrito. Mas, irmãos, caiu num mal muito grande. Que Deus nos guarde que possamos cair neste mal. Encheu-se de soberba, de orgulho, e pensou ser igual a Deus, levantou numa rebelião. Deus o lançou aqui na terra, no abismo. Santo é o Senhor. E, amados irmãos, este dragão que é Satanás, quando a mulher deu a luz ao filho, quando Jesus saiu do Jordão, ele já estava lá diante do filho, para ver se conseguia tragar ele. Foi conduzido Jesus, diz as Escrituras, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou vencê-lo logo ali, quando nascia para o mundo Salvador. No entanto, conhecemos as Escrituras Sagradas, que o Senhor resistiu a Satanás ali e venceu ele naquele momento, e foi servido depois pelos anjos. E Satanás continuou, amados irmãos, a tentar derrotá-lo em todas as ocasiões, de todas as formas, usando-se dos fariseus, usando-se dos saduceus, pegando os principais do templo, amados, os escribas, o povo. Enfim, o Senhor foi tentado de todas as formas, mas em todas as formas e maneiras foi vencendo Satanás, até que na cruz, amados irmãos, derramando seu sangue, venceu Satanás de vez, e foi depois na ascensão elevado ao céu. Então o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu povo.
Aí então a mulher ficou, o filho foi arrebatado e a mulher continuou. A mulher continua até hoje. Olha a mulher aqui hoje, está aqui a palavra de Deus no meio de nós. A mulher, glória ao nome do Senhor. Então diz aqui a Escritura que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esse 1260 dias é o tempo em que a palavra vai ficar aqui na terra. É o tempo que a igreja vai ficar aqui. Porque o dia que a igreja sair, saiu também a palavra de Deus. Mas dirá alguém, mas não está escrito que antes do fim, não é que está escrito, a gente ouve os mais velhos dizer, os mais velhos nos contam, isso já desde criança ouço dizer, chegará um dia que as escrituras nos serão tiradas. A escritura sim, a palavra não. Por quê? Porque a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para ser alimentada durante 1260 dias. Qual é o lugar deserto preparado por Deus, no qual a palavra fica? É os nossos corações. Nosso coração era habitado pela ira, pelo ódio, pelo adultério, pela mentira, pela vaidade, pelas paixões. Veio Deus, irmãos, e limpou o nosso coração. Ficou limpo, ficou deserto. Quando o coração ficou limpo, Deus depositou lá a sua palavra. De maneiras que o dia que nos tirarem o livro, tiram o livro, a palavra não, porque ela está nos nossos corações. E tudo que nós tivemos que passar, nesse tempo em que a palavra for tirada, a Bíblia for tirada de nós, e as nossas liberdades cortadas, até a vinda do Senhor, a palavra de Deus estará aqui. E ela nos sustentará também, firmes e fiéis até a volta do Senhor. Então, irmãos, diz aqui a Escritura que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele. Uma segunda queda de Satanás, uma segunda queda, porque ele foi lançado aqui no princípio das coisas, e já lá no princípio do mundo, enganou Eva e enganou Adão. E até Cristo, irmãos, Satanás subia no céu com a finalidade de acusar os filhos de Deus. E nós vemos isso na Escritura, quando Deus pergunta a Satanás: Satanás, de onde você vem vindo? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Já estava aqui, né? Na primeira queda ele já tinha indo para cá. Aí subia lá. Você viu o meu servo Jó? Como é temente, sincero, como se dizia do mar. Então o Senhor falou com ele, vinha daqui. E aconteceu tudo aquilo com Jó, permissão de Deus. E numa visão, irmãos, Zacarias também escreve que Satanás estava lá em cima, diante dos filhos de Deus, acusando o sumo sacerdote Josué, que era o sacerdote de Deus, no retorno do cativeiro de Israel em Babilônia. Quando Israel voltava para reedificar o templo e as coisas de Deus, Josué era
o sumo sacerdote. E ele também foi acusar Josué. E o Senhor também repreendeu. Mas ia lá. Então veja que ele ia lá e perturbava, que olha o que diz aqui a Escritura. Depois que ele foi lançado aqui, ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, Jesus, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Bendito seja o nome do Senhor. De maneira que depois que o sangue de Cristo foi derramado na cruz, Satanás não teve mais poder de subir ao céu para acusar mais ninguém. Fica andando em derredor, bramando como leão, a ver quem possa tragar. Só bramando em derredor, não chega perto de nós, por causa do sangue de Cristo, amados irmãos. Glória ao nome do Senhor. O sangue de Cristo venceu, está derrotado. Se debaixo do sangue de Cristo vivermos, nenhum mal nos sucederá, nenhum poder do mal virá sobre nós, amados irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Então diz aqui, pelo que alegrai-vos, ó céus, os céus ficaram alegres, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Alegrai-vos, ó céus, porque aqui ele não volta mais. Santo assim. Então, quando o dragão viu que foram lançadas na terra de vez mesmo, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. A mulher estava aqui ainda, como está. Ele falou: bom, agora só tenho que perseguir ela. Porque aonde ela entra, ela salva. Aonde ela entra, ela perdoa. Aonde ela entra, as almas saem do meu poder. Bem-aventurado quem está aqui, e a palavra está dentro do teu coração, irmão. Bem-aventurado quem está aqui, e a palavra é uma lei na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Não perseguiu a mulher, mas Deus, irmãos, o que fez? O que fez Deus? E foram dadas à mulher duas asas de grande águia. Duas asas de grande águia a mulher recebeu, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Santa Senhora. Que asas é essa? As asas de águia é o Espírito Santo, que pega a palavra, irmãos, e leva no lugar que Deus preparou, que é o coração dos homens. E o caminho do Espírito o diabo não conhece. Será que o diabo sabia que hoje ia ser pregada essa palavra aqui? Não sabia. Que os caminhos do Espírito ele não conhece. E se o Senhor desse uma palavra por irmão Elias aqui, o irmão Elias ia pregar, e ele não conheceria a palavra que viria hoje. E a palavra pelo Espírito Santo pregada aqui voaria até o teu coração. Ficaria aí, o diabo ficaria só olhando, e você edificada, e você edificado nessa graça maravilhosa. Porque essa graça tem o Espírito. A palavra é pregada pelo Espírito. Os grandes pregadores cujos nomes são anunciados no mundo todo, eles chegam na casa deles e acham um capítulo
e depois fazem a preparação de um sermão, colocando diversos pontos da Escritura, para que seja uma coisa convincente, uma coisa bem apresentada, uma coisa que possa, amados, satisfazer aqueles que vão ouvir o sermão que ele vai pregar. No momento em que ele está para cá e para lá, estudando aqui, estudando lá, ajeitando lá, o diabo está olhando. Esse é caminho terreno, é caminho da terra, irmão. O diabo conhece tudo. Bendito seja o nome do Senhor. O homem prepara, vem pregar, o diabo já sabe, já põe nos corações coisas, amados irmãos, e fica no que os irmãos veem e sabem, o que são aceitas. Bendito seja o nome do Senhor. Não há o Espírito, não há vida. Tem que fazer um monte de programas para a mocidade ficar nas igrejas, tem que fazer um monte de promoções para o povo não se debandar e não sair das igrejas e acabar o salário deles. Aqui não, chega o servo de Deus aqui por terra, abatido, atribulado com as suas coisas, e na hora o Senhor fala, capítulo tal, meu servo. E ele quietinho aqui abre, capítulo tal, vamos ler. Acabou de ler, acabou a letra, acabou o que é da terra. O diabo conhece o que está aqui, mas o que vai sair daqui, não, bendito seja. E aí o Senhor levanta o abatido, perdoa o que enfraqueceu, dá força ao cansado, alegra o triste, levanta a igreja, e ele fica chupando o dedo, glória ao nome santo do Senhor. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. O caminho do Espírito o diabo não conhece. Se você andar em Espírito, o diabo não consegue te encontrar também. Se você andar em Espírito, você não deixa marca, não deixa pegada para ele te seguir. Porque o que anda em Espírito, olhando para trás do seu caminho, não fica briga. Se é caminho da terra, o diabo conhece isso muito bem, e pode te acusar, e pode te também vituperar, e pode te judiar nessa graça. Mas olhando para trás do que anda em Espírito, não tem pegada de briga, não tem pegada de contenda, não tem pegada de malícia, não tem de inveja, não tem de ciúme. Não tem pegada terrena, tem as obras escritas aqui, tem a caridade, tem o amor, tem a simplicidade, tem a sinceridade, tem a justiça, tem a verdade, tem a paciência, tem a humildade. O diabo não conhece esses caminhos, não te consegue achar, e você vai indo firme nessa graça maravilhosa. Às vezes o diabo fala, esse aqui é meu. Esse aqui está nos campos de futebol, gosta do futebol, o futebol está no coração dele. Esse aqui então gosta de mulheres, e o mundo está fácil hoje, esse aí nunca vai escapar da minha mão. Essa aqui então gosta da vaidade, das coisas do mundo, está na minha mão, essa aqui nunca sai da minha mão. De repente, irmão, de repente, às vezes chega um irmãozinho simples, uma irmãzinha simples, ninguém dá nada por ele, nada por ela. Chega perto daquele, fala 2, 3 palavras só. A palavra sai com as asas da águia, glória ao nome do Senhor. E de repente, aquele que estava tão encalacrado lá no mundo, começa a chorar, o coração derretido recebe a palavra, vem aqui no meio de nós, se batiza e serve a Deus, e o diabo fica falando, não tem jeito mesmo, eu não consigo segurar as almas na minha mão. Você saiu da mão dele, você também saiu, e eu saí, porque as asas da águia levou a palavra até o nosso coração, amado. Glória, glória ao nome do Senhor. E bem-aventurado quem está aqui, diz, Senhor, guarda a tua palavra no meu coração. Temo a tua palavra.
Vivo por ela na terra. Então, se o diabo disser, não tem jeito mesmo. As palavras de Deus entram nos corações, eu não tenho como impedir. Então eu vou ver se consigo acabar com esta mulher com asa é a minha derrota. Então eu vou lançar água como se fosse um rio em direção aonde está a mulher. Pode ser que a mulher seja arrebatada pelas águas. E aí então a mulher desaparece e eu venço todas as coisas. Mas a terra ajudou a mulher. A palavra de Deus, ela é ajudada pela terra, a boa terra. E na parábola da semente diz assim, que tem a boa terra que recebe a semente e dá fruto. Tem aquela em pedregais, aquela em espinho, mas tem a boa terra. Está aqui a boa terra. A boa terra. Que toda a água que o diabo lança contra a palavra, essa terra que está aqui assentada, traga água. Quer dizer, o diabo lança uma novidade aqui, lança uma moda lá, lança um programa ali, uma revista lá, lança uma melhor forma, uma maneira mais fácil do pecado se alastrar. Tantas coisas que os nossos olhos estão vendo, o diabo que lança, né? Novidades para cá, novidades para lá. E amados irmãos, chega no irmão, não traga tudo aquilo lá como quiser, isso aí para mim não é nada. O diabo pensa que me vence desse jeito. Não, desse jeito não me vence. Santo Senhor. E aí está a palavra. Você, irmão, que luta contra as tentações, você, irmão, que sofre as provas caladas, temendo a Deus e esperando na sua misericórdia, você que anda na terra no temor de Deus, é a terra que ajudou a mulher. Porque a ideia de Satanás é esta. Olha, realmente a palavra de Deus é muito bonita. Fala de coisas sublimes, de sentimentos inefáveis. Quando ela descreve do que é a caridade, do que são os dons de Deus, realmente, mas ninguém consegue obedecer. Não tem homem, não tem mulher que consiga pôr em prática. Então, irmão, seria uma maneira dele aniquilar a mulher. Dizendo que a mulher fala de uma coisa que o homem e a mulher não conseguem. A mulher é a palavra, né? Falando da mulher e o dragão. E que a palavra traz coisas consigo muito bonitas, mas que o homem não consegue obedecer. Então você, como é uma boa terra, você que é uma boa terra, ouve a palavra e guarda e anda no temor de Deus, você é a força da palavra. Porque quando esse quer dizer, não, isso não consegue obedecer, olha do lado e fala, mas como? Você diz que não consegue. Olha o teu irmão obedecendo. Ah, mas isso ninguém consegue pôr em prática. Olha quantos estão pondo em prática. Como que não consegue? Consegue? Glória ao nome do Senhor. Então ajuda uma mulher, ajuda uma palavra.
professora, 50 alunos na classe. E ela todo dia batalha, e lição na lousa, e lição para casa, e explica. 49 não dão nem bola, não se preocupam, assistem a aula com o maior pouco caso, vão para casa, não fazem as lições de casa. Tem um lá que presta atenção. Vai para casa, faz a lição de casa. Aí chega no fim do ano, vem as provas, aquele um faz a prova, nota boa, aplicado, passou com 10. Os outros tudo repetiram. A professora é chamada pelo diretor. Graças a Deus que eu tenho aqui uma testemunha. Fulano, vem cá. E bem-aventurado quem está sentindo nessa noite que Deus está te chamando perto dele. Vem cá. Fala para o diretor aí se eu ensinei ou não. Seu diretor, ela ensinou tão bem, tão bem. Olha a minha prova aqui, dá uma olhada. Assim o mundo, irmãos, quer dizer que a palavra não tem poder de santificar, e o diabo pela enxurrada de pecados do mundo, porque agora tudo pode. Não se namora mais. Não tem namoro. O namoro é nos carros, é nos motéis, é em tantos lugares. Não vamos falar muito do mundo, que para nós isso aí é até ruim. Mas a Irmandade sabe. Muito bem. E ele está querendo dizer, quem é que vai conseguir obedecer uma palavra dessa? Diz que o homem tem que ir virgem ao casamento, a mulher tem que ir virgem ao casamento. Ninguém consegue, pois tem moço e tem moça que joga na cara de Satanás. Olha eu aqui. A palavra falou comigo e me santificou. E você tem prova que Satanás conhece as nossas obras. Ele ajuda, amados irmãos. Esse moço ajuda a palavra, essa moça ajuda a palavra, esse casal que vive bem, que não tem desquite, não tem divórcio, não tem briga, ajuda a palavra. Esse filho que obedece ao pai, ajuda a palavra. Essa filha que obedece à mãe, ajuda a palavra. Esse homem honesto que está aí dentro, ajuda a palavra. Esse homem que não briga, que não tem contenda, que sabe perdoar, que sabe se humilhar, ajuda a palavra. Oh, terra boa que está aí, irmão. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançava. Você viu aí agora que está aparecendo? Meu coração está tão longe disso aí. Você viu o que falaram de você? Falaram isso que... Deus que tenha misericórdia dele que falou, vou orar por ele. Você viu aquele irmão que falou de você? Vamos orar por ela. Ela falou, estava numa hora de fraqueza, porque se ela estava forte, não falava do seu irmão. Vamos orar por ela. Essa palavra, amados irmãos, essa palavra, Deus seja sempre louvado.